Fala pessoal, ontem o Trump colocou uma tarifa de 50% sobre os produtos aqui no Brasil que vão ser exportados para lá, ou seja, que vão ser mandados para lá. Será que ainda vale a pena continuar investindo aqui no Brasil? O que a gente deve fazer diante dessa situação? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Bora lá. Então, na noite de ontem, na quarta-feira, o Trump simplesmente disse que ia colocar umas tarifas aqui no Brasil e colocou, foi logo de 50%. Então, todo o produto a partir do dia 1º de agosto do Brasil que vai ser exportado, ou seja, a gente vai mandar para o exterior, vai sofrer uma tarifa e, consequentemente, isso impacta muito a economia brasileira. Até porque, cara, não tem como sobreviver. Simplesmente não vai sobreviver. Você pega o agro que exporta, você pega a parte de mineração, você pega a parte de siderurgia, você pega commodities, você pega petróleo, você pega café. Tudo isso que a gente exporta para fora. Se você for colocar mais 50% de tarifa em cima disso, ou a empresa vai assumir o prejuízo, ou vai ter que passar isso no preço. Se for passar isso no preço, o gringo não vai comprar. A primeira parte é essa. Se não vai comprar, não entra dólar aqui. Se não entra dólar aqui, o preço do dólar dispara, né? A gente já pode ver aqui ontem, né, que o dólar disparou de 5 mais ou menos e 45 para 5,55, né? Então ontem subiu ali a 2,48%. E a ideia é que se continuar desse jeito, né, a partir do dia 1º, se isso vingar, o que eu acho que não vai vingar, não vai dar. A economia não vai rodar. É verdade seja dita, não vai rodar. E o do Trump sabe disso, sabe? A verdade é que ele sabe. Porque, cara, se ele achasse que fosse só uma tarifa ali e tal, ele colocava para vigência a partir de hoje. Já que, quinta-feira, ele já colocaria hoje. Mas ele não colocou. Ele colocou a partir do dia 1º de agosto. Pedro, por que ele colocou a partir do 1º de agosto? É simples, pô, porque ele sabe que vai ter tempo de negociar. O governo aí vai ter 3 semaninhas para negociar o que, é que vai fazer. Porque, cara, nenhum governo vai conseguir sobreviver a uma tarifa de 50%. Então vamos ver aqui a carta, né? Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro, respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes do país, e a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder atualmente respeitado por todo mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça a bruxas que deve acabar imediatamente, né, com P maiúsculo. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo STF, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais à plataforma de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir do dia 1º de agosto, cobraremos uma tarifa de 50% sobre todas e qualquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Então é 50% além das que já existem. Mercadoria transbordadas para tentar inventar essa tarifa de 50% está sujeito a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Por favor, ainda bota por favor, né? Entenda que 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdades de condição em nosso comércio com seu país. É necessário ter isso para corrigir os graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil e empresas do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos, e de fato faremos tudo o possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em questão de semanas, né? Aqui no Brasil seria anos, né? E ainda bota lá, se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ela será adicionada aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias que causaram esses déficits comerciais insustentáveis com os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Bom, não vou ler o resto, mas basicamente isso. Ele fala aí que está cobrando basicamente 50% de tarifa por tudo que está acontecendo de injustiça com o presidente Bolsonaro. Também ele coloca ali com a questão da censura que está rolando aqui no Brasil, segundo ele. E ele fala que tem um déficit, né? Tá até aqui, ó. Que causaram esses déficits comerciais contra os Estados Unidos. Essa questão do déficit não existe, convenhamos, né? O Brasil importa muito mais dos Estados Unidos do que exporta. Ou seja, se o Brasil importa mais, o Brasil compra mais mercadoria americana do que os americanos compram da gente. Então, se a gente está importando mais, né? Se a gente está comprando mais, a gente está mandando dólares para lá, certo? A gente está comprando, a gente manda dólar e vem mercadoria. Se o dólar vai para lá, eles estão com superávit. Então o superávit é americano, não é brasileiro, já começa por aí. Me parece que ele fez essa carta assim, como se ele estivesse escrevendo no Twitter na casa dele, né? Mandando uma mensagem de SMS pro amigo. E também não parece ser uma carta também direcionada ao governo brasileiro, é um copy cola que ele deve ter mandado para outros países. O ponto é que assim, o que está acontecendo aqui no Brasil eu acho correto? Não.
Ele deveria estar se intrometendo em questões legais aqui brasileira? Eu acho que não também, né? Minha opinião é que não deveria. Mas, né? Ele ainda coloca essa questão das importações aqui e tal. Foi a carta que ele decidiu colocar. Deu ali 3 semanas para o governo simplesmente dar uma resposta. Porque se isso aqui ia começar a rolar a partir do dia 1, não tem governo que sobreviva. Não vai sobreviver. Trouxe uns dados aqui para mostrar para vocês. Esse textozinho aqui da XP que saiu. Queria trazer só alguns dados aqui, ó. Que basicamente, olha o impacto que a gente vai ter, tá? O impacto é muito maior em algumas empresas. Então, ó, o quanto da receita das empresas aqui brasileiras estão ligadas às exportações, né? Ou seja, que a gente vende para fora, que é o que seria tarifado no caso. A Embraer com 23,8%, Suzano com 16%, Tupi com quase 14%, Jales Machado com 11%, Fragili com 11%, VEG com 10%, Minerva entre 8 a 15 e depois segue o restante. Então note que a gente ali seria, principalmente ali as Embraer, Suzano e Tupi seriam as mais afetadas, principalmente a Embraer. E os produtos que a gente mais exporta para os Estados Unidos é, ó, petróleo, produtos petrolíferos, ferro e aço, materiais de transporte, café, chá, cacau e especiarias. Então assim, basicamente, a gente iria ser muito afetado, verdade seja dita, se isso acontecesse. Essa questão de quem estava defendendo o Bolsonaro e tal, se o cara defende o Bolsonaro, o cara é empresário, o cara exporta, o cara não vai estar feliz com uma notícia dessa. A verdade é essa. Porque se tu é empresário, tu tá focado no teu negócio. Por mais que você goste do Bolsonaro, você sabe que a tarifa de 50% vai acabar com o teu negócio. Não acho que era isso que o empresário também queria, né? E, sei lá, cara, o Lula tava brincando aqui de BRICS, né? De criar uma moeda única e tal. Os caras fazendo graça, porra. Não tem a mínima chance. Cara, o Trump foi lá e simplesmente, tá bom, tarifa de 50% aí pra vocês agora. Essa tarifa, ao meu ver, não vai pra frente, tá? No sentido de que não chega ao dia 1. Eu acredito que o governo brasileiro ele vai abrir. Ele vai abrir porque isso aqui é insustentável. Se repassar 50% de preço em mercadoria, não vai. Vai o caso de Embraer aqui, ó. O que é que ela vai fazer? Ou ela vai tomar o prejuízo, os produtos dela ali, 23% da receita vai cair pela metade a margem, ou ela vai repassar preço. Se repassar preço, não vende, cai receita. A conta não vai fechar. E convenhamos que nessa guerrazinha de força, o Brasil é mais dependente. E, cara, a regra é clara. Qualquer briga, qualquer discussão, sempre, quem é mais dependente acaba cedendo, acaba se lascando. E o Brasil não está em posição de vantagem aqui, não. Numa guerra, quem está em posição de desvantagem é sempre quem se lasca. O Brasil vai fazer o quê? Vai colocar tarifa de 50% sobre os Estados Unidos? Pode anotar aí. O Brasil vai abrir. Que forma? Eu não sei, mas vai abrir. O que deve ter de jatinho, de empresário chegando em Brasília, puto, cobrando, pressionando, hoje, não deve ter sido pouca coisa não, hein? O Brasil não rola desse jeito. Então, anotem, pode ficar de olho nisso, que não vai para frente, não chega até o dia 1º. Podem ficar tranquilos, isso aqui é mais um movimento de curto prazo, ó, puxando para abrir aqui o dólar, mais um movimento de curto prazo. Se a gente para ver, ó, vou até abrir o DI futuro aqui para vocês, ó. Quero colocar aqui, ó, o DI futuro, que é a curva de juros futuro aqui no Brasil. Notem que de ontem para hoje, ó, a gente teve um aumento bem significativo do DI futuro. A gente saiu de 13. Deixa eu até dar um zoom aqui maior para vocês verem. Ó. Ontem tinha aberto a curva de juros futura 13,51, chegou aí até 13,80. Hoje abriu a 13,90, mas caiu a 13,67. Então assim, logicamente que isso preocupa, né? Se a gente olha para ver o preço do dólar, o dólar também deu uma disparada ontem, está no patamar mais alto hoje, mas isso aqui é insustentável para o longo prazo. Essa tarifa não vai rolar não. O que eu espero que aconteça aqui nos próximos capítulos é que, se o governo tentar fazer alguma medida, tentar, quer que seja ali, que ele tente de retaliar os Estados Unidos, não vai rolar. Os Estados Unidos têm mais poder de barganha, tem mais poder de força ali, então não vai dar certo, nem a pau, para o Brasil. Então a solução que ele tem é simplesmente abrir. Não era bem assim, é de outro jeito, vamos conversar um pouquinho, vamos dialogar, não precisa disso. Não vai bater de frente, pô. Não tem condição. Isso aqui vai sufocar o Brasil. Então, foi essa aqui a matéria. Essa questão do déficit americano, não é verdade, né? Basicamente, o déficit americano ali é brasileiro, porque o Brasil, ele simplesmente compra mais produto,
ele manda mais dólar para fora. Se ele manda mais dólar para fora, os Estados Unidos é superávit na balança comercial, né? Então, os Estados Unidos acaba, no final do dia, tendo mais dólares do que o Brasil. O Brasil é deficitário nessa história. Então, não é simplesmente por causa de déficit comercial, é mais uma questão política mesmo, de joguinho político do que está acontecendo, e isso vai ser resolvido em breve, porque em questão de balança comercial não é o fato. E como eu disse, essa carta aqui parece que o Trump escreveu no Twitter dele ali, sabe, mandou um copia e cola para todo mundo e foi. Então, no final do dia, não acho que passe muito disso aqui não, tá? Vai ficar num ponto que vamos abrir e vamos botar para como era antes. Vamos ser amigos novamente, né? Amigos outra vez. Então, foi isso pro vídeo de hoje e só com isso.